Nesse vídeo eu vou te ensinar na prática, de forma simples e rápida, como calcular a porcentagem no Excel. E dependendo da situação, tem formas diferentes de fazer esse cálculo. E nesse vídeo eu vou te mostrar todas essas formas. Eu sou o Gesi e eu já me estressei demais com o Excel. E agora eu quero ajudar pessoas como você a não passarem tanta raiva. Eu sei que quando a gente fala porcentagem, já vem na cabeça, né? Matemática, já vem cálculo. E é bem provável que você não goste de matemática e tá tudo bem, porque a grande maioria das pessoas realmente não gosta. Mas a boa notícia é que se você tiver o método certo e saber quando aplicar, é sucesso garantido. Nesse exemplo aqui, eu tenho as vendas que foram realizadas por alguns vendedores, né? Então qual foi o faturamento deles, e vai ser dado para eles uma comissão, que é uma porcentagem em cima daquele valor. Então eu quero saber quanto determinada porcentagem representa de um número. Quando você tiver esse tipo de situação, é só fazer uma multiplicação. Então aqui na comissão eu vou colocar igual, vou clicar nas vendas, vezes a comissão, né, que é uma porcentagem, que é um número percentual, e dou um Enter. Só lembrando que esse material está aqui na descrição do vídeo para você poder baixar. E agora eu vou dar 2 cliques ali no cantinho para poder replicar, e ele já vai calcular 8% de 107 mil, né, 2% de 62, e por aí vai. Aqui eu trouxe um outro modelo de aplicação, galera. Isso aqui é interessante. Por exemplo, imagina que você tem uma previsão de vendas ao longo de todo o ano de 70 mil. A gente vai fazer 70 mil vendas durante o ano. E o nosso time comercial já fez uma análise e viu que a concentração vai ficar provavelmente dessa maneira. 12% no primeiro trimestre, 20% no segundo, 25% no terceiro, 43% no último. E a gente quer saber então, já que eu já sei qual que é a estimativa de venda, e eu sei qual que é a estimativa de concentração, quantas vendas vai dar em cada trimestre? Então aqui você pode fazer o quê? Igual, pega a previsão de vendas, eu já vou dar um F4 porque eu quero travar aquela referência, porque eu vou colar, né, para as demais aqui, e vou multiplicar aqui em cima, ó, pela concentração. Dou um Enter e ele já vai me dar quantas vendas cada concentração dessa representa. Posso pegar aqui no cantinho, ó, arrasto para o lado, e ele já demonstrou qual que é a perspectiva de vendas com base na concentração. Ou seja, tem o número, tem a porcentagem, quer saber quanto que representa essa porcentagem desse número, é só fazer uma multiplicação. O nosso próximo exemplo, galera, ele é um pouquinho diferente, talvez não apareça tanto no dia a dia, mas é legal você aprender a fazer. Olha o primeiro caso, eu tenho um valor, R$350, e eu sei que esse valor representa 25% de alguma coisa. E eu quero saber que alguma coisa é essa, então eu quero saber qual que é o 100%. Se 350 representa 25% de alguma coisa, que alguma coisa é essa? Isso aqui no dia a dia de repente aparece como um desconto. Ah, você vai receber R$350 no valor dessa TV. E isso equivale a 25% do valor da TV. Então para descobrir qual que é o valor real da TV, você vai fazer o seguinte. Igual, você pega o número e divide, ó, divide pelo percentual que ele representa. Então você pega aquele número, divide pela porcentagem, e quando você dá um Enter, você vai descobrir qual que é o valor, qual que é o 100%. Então, R$350 equivalem a 25% de R$1.400. Então, replicando para os demais, a gente vai saber, né, que 587 equivale a 20% de 2.935 e por aí vai. Nos dois exemplos que eu trouxe até agora, a porcentagem ela fez parte do cálculo. O resultado foi um número. Agora eu vou te trazer exemplos onde o resultado é um número percentual. Esse modelo de cálculo aqui acontece pra caramba, olha só. Eu tenho vendedor a vendedor, qual que era a meta e qual que foi o resultado. E eu quero saber qual que foi o percentual, né, a porcentagem de atingimento da meta. Se a meta do Pedro era 7.399 e ele fez 7.100, quantos por cento daquela meta ele atingiu? Nesse caso, galera, é só você dividir um número pelo outro. Como eu quero saber a porcentagem do resultado em relação à meta, então você vai dividir o seu resultado pela meta. Então eu pego, ó, esse valor e divido pela meta. Dou um Enter aqui, ó. Então, 96%, tá? É importante que a célula, nesse caso, seja formatada como porcentagem, porque o resultado desse tipo de conta é um número percentual. Se tiver formatado como um número, vai dar um número decimal, que matematicamente é a mesma coisa, mas nesse caso a gente quer visualizar a porcentagem, então tem que converter. Vou replicar para os demais e a gente está vendo aqui, ó, nesse caso aqui, a meta era 2.538 e o Jorge vendeu, faturou ali 4.505. Ou seja, ele fez a meta e mais, então ele fez 178% da meta, fez 100% do que era esperado e mais um pedação ali a mais.
No último exemplo, 64% foi o resultado da Marcela em comparação à meta. Olha uma outra maneira de usar isso aqui. Eu tenho todos os meses, né, e o resultado de vendas de qualquer coisa, tá? Esse número aqui pode ser qualquer coisa que você imaginar. Eu tenho mês a mês, né, os números, os resultados, e no final eu tenho o total do ano. Eu quero saber quanto que cada mês representa no valor total. Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, igual, vou pegar o resultado do mês, vou dividir pelo total do ano. Ao clicar aqui eu vou dar um F4 para poder travar aquela referência, dou um Enter. Eu sei agora que janeiro foi 8% do valor anual. Vou replicar para os demais, ó, e agora eu tenho a porcentagem, né, que cada mês representa no total. A soma de todo mundo aqui, olha aqui embaixo, tem que dar 100%. Afinal, cada mês aqui é um pedaço do todo. Então, quando eu quero saber quantos por cento um número representa de outro, é só dividir um pelo outro. E agora vem, galera, um dos cálculos percentuais mais estratégicos na minha opinião. Porque aqui é uma maneira de usar a porcentagem para comparar coisas, principalmente períodos. Olha só, eu tenho novamente os vendedores aqui e eu tenho o rendimento deles no mês de janeiro e no mês de fevereiro. E eu quero saber qual que foi o percentual de variação. Quantos por cento aumentou ou quanto por cento diminuiu de um período para o outro, de um mês para o outro. O que você vai fazer aqui? Igual, você vai pegar sempre o mês mais recente, né, o período mais novo, nesse caso, ó, janeiro, depois fevereiro. Então, fevereiro é o período mais novo. Então, eu clico no valor de fevereiro, divido por janeiro e aqui, ó, menos 1, beleza? Dá um Enter. Olha só, se o número foi positivo, significa que ele cresceu, que ele aumentou. Então, nesse caso, significa o que é esse resultado? Significa que de janeiro para fevereiro eu aumentei 2%. Vou repetir ali para Maria, ó, igual, pega o mais recente, divide pelo mais antigo, menos 1. Nesse caso, um aumento de 7%. E no último caso, olha só, janeiro foi 62 mil e alguma coisa, que caiu para 47 mil e alguma coisa em fevereiro. Então eu tive uma queda, e essa queda representou 23%. E por que eu digo que esse é um tipo de cálculo muito estratégico? É justamente pela possibilidade de saber quanto por cento uma coisa está melhorando ou piorando. Um exemplo prático, imagina que você, todo dia, levava aqui, ó, 2 horas, vou colocar aqui nessa célula aqui de baixo, 2 horas. Você levava 2 horas para montar um relatório. Aí você assistiu a minha aula de dashboard, que eu vou deixar aqui em cima no card, tá bom? Um super aulão para criar dashboard. Aí você aplicou as técnicas do dashboard e agora você só alimenta o seu relatório todo dia e o painel já fica montado tudo bonitinho. O que agora te toma somente 5 minutos. Ou seja, antes era 2 horas e agora é 5 minutos. Vamos lá. Igual, eu vou pegar o novo cenário, o cenário mais novo, que é os 5 minutos, vou dividir pelas 2 horas e vou subtrair 1, menos 1. Dou um Enter. Esse número aqui representa a porcentagem de redução de tempo. Então agora você pode chegar à conclusão de que depois de ter visto essa aula, você reduziu 96% do tempo que você levava naquela atividade. Então quando eu quero avaliar a evolução, pego o período mais novo, divido pelo mais antigo, subtraio por 1. E não fica muito preocupado em, Gesi, por que naquele momento você dividiu, por que multiplicou, por que subtraiu 1? Não tenta reinventar a roda, aplica a fórmula que sempre vai dar certo. Agora, como sugestão, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula onde eu ensino outras formas de cálculo, né? Cálculos e funções básicas do Excel. E essa aula faz parte do meu curso básico gratuito que está todo aqui no YouTube, então vale muito a pena conferir não só essa aula, mas de repente já fazer o curso inteiro. Agora eu quero que você comente aqui se eu conseguir te ajudar com esse vídeo. Qual dessas formas de calcular porcentagem você acha que já consegue aplicar no seu trabalho? Se ainda ficou com alguma dúvida, bota aí também. Eu vou tentar ler todos os comentários e responder todo mundo.